No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os preparativos para morar fora do Brasil. Então, se você está pensando em morar em qualquer país que seja, eu falo muito da Holanda, né? Eu moro em Amsterdã, mas qualquer país que seja, você vai precisar aí passar por alguns passos que são fundamentais para conseguir preparar a sua viagem, para conseguir preparar a sua mudança. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos, obrigada por assistir, legal te encontrar por aqui. Eu vou começar falando sobre os passos principais para quem está preparando uma mudança para fora do país ou para quem tem vontade de morar fora do país, que eu acho que tem bastante gente aí que pensa, né, em morar fora, mas não sabe exatamente por onde começar. Eu sempre falo, né, com as pessoas que trabalham comigo, que fazem consultoria comigo, a primeira pergunta que eu sempre faço é: por que você quer morar fora? Né? Nesse caso, tem muita gente que eu converso que vem morar na Holanda, então eu sempre pergunto, mas por que você escolheu a Holanda entre tantos lugares do mundo? E lógico que para algumas pessoas é uma decisão muito pessoal. No meu caso, eu vim pra cá porque meu marido é holandês, então a gente se conheceu, ele tá de férias no Brasil, a gente começou a namorar e depois de 2 anos eu me mudei pra cá. Então no meu caso, assim, não foi porque eu vim parar na Holanda porque ele era holandês. Se ele fosse, sei lá, inglês, eu estaria na Inglaterra. Então essa é a minha história. Tem muita gente que vem pra cá por trabalho, então, porque eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na Irlanda, então eu tô indo pra Irlanda. Recebi, sei lá, eu tenho passaporte italiano, falo italiano, quero morar na Itália. Então, assim, é muito pessoal. Mas é um bom começo analisar, assim, os motivos dessa sua mudança. Por quê? Quando a gente sabe exatamente o porquê e o que a gente quer, a gente tem o nosso objetivo claro. E isso nos ajuda a conquistar esse objetivo. Por exemplo, um exemplo nada a ver, mas assim, vamos supor que você quer ir numa festa e você quer pôr uma roupa X e essa roupa tá apertada. No meu caso, eu penso, eu quero colocar aquele vestido no final de semana, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, que seja. Então, como eu tenho um objetivo bem claro, que é vestir aquele vestido, toda vez que alguém me oferecer um chocolate que eu amo, talvez eu pense, hoje eu não vou aceitar, porque, né, eu quero ficar bem naquele vestido. É um exemplo meio banal, mas é só para vocês terem uma ideia de como começar a pensar em motivo, objetivo e como conquistar aí essa meta, eu diria, conquistar esse objetivo que é morar fora. Então, vale muito a pena pensar o porquê que você quer morar fora e quais as ações são necessárias para conseguir isso. No meu caso, se eu puder dar mais um exemplo, eu tinha como meta voltar a trabalhar com comunicação num país estrangeiro, então eu tive que aprender o holandês e para mim foi um empurrão aí para aprender o holandês. Tem até um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui de sugestão para vocês. Mas é importante ter claro o porquê você quer ir para qual país, né, qualquer que seja, e quais as ações necessárias, o que é importante você realizar no seu planejamento até conseguir chegar lá. E quando a gente fala em planejamento de mudança, algo muito importante, muito relevante é a documentação. E eu não tô aqui para falar que você só deve vir com a documentação. Esse eu acho que é o primeiro passo, é o passo assim fundamental mesmo para conseguir ir a um país. Nem todos os países, por exemplo, aceitam imigrantes, aceitam estrangeiros. Na Holanda, né, onde eu moro, existem algumas razões, alguns motivos para você conseguir vir morar aqui. Por exemplo, trabalho é um deles, mas não vir procurar trabalho, então você já tem que vir com um contrato de trabalho. Você pode vir como au pair, por exemplo, tem alguns motivos. Existem outros países, por exemplo, a Austrália, o Canadá, que são mais abertos aí a imigrantes que vão trabalhar nesses países. Então é importante ver para você o que é relevante e ver em quais países você consegue ter a documentação regulamentada. Por quê? Eu não tô aqui para julgar, não tô aqui falando que só tem que vir documentado ou não venha indocumentado. Existem pessoas, inúmeras pessoas que vivem aqui documentados ou não, outras vivem bem, outras pessoas não tão bem. O meu ponto é, se você vem sem o documento,
você acaba não participando de forma direta da sociedade. E isso pode ter algumas consequências para você. Por exemplo, você não pode fechar um plano de saúde que é obrigatório na Holanda. Existe Cruz Vermelha que ajuda, existem pontos de ajuda? Sim, existem. Mas é mais difícil, é mais complicado. Então, assim, tenha isso em mente também quando planejando a sua viagem. Se você não tiver como conseguir esse documento, como você vai, né, se virar, como que você vai fazer para viver aqui, tá? E eu acho assim, falando em documentação, é sempre a parte mais burocrática e mais lenta. Então, se você tá tirando o passaporte italiano, se você tá esperando um visto, ou se você vai começar com esse processo, comece o quanto antes, porque é um processo demorado, é um processo burocrático e é um processo caro. Você vai ter que traduzir documento, apostilar documento, tudo isso custa tempo e dinheiro, tá? Acho que o segundo ponto aí super importante na questão de planejamento de mudança é o preparo financeiro. Porque assim, dinheiro você sempre vai precisar para sobreviver em qualquer lugar do mundo, né? Sempre. E dinheiro em uma fase de recomeço, em euro, por exemplo, é super necessário. Então, comece também, se você tá nessa fase de preparação, pensando que você quer mudar para algum lugar, qualquer que seja, já faça aí, nem que seja um investimento, ou uma poupança, ou uma reserva de emergência, nesse caso seria uma reserva de mudança de país, e comece já a poupar esse dinheiro, porque você vai precisar chegando aqui, tá? Claro que tem várias situações, por exemplo, se você receber uma proposta de trabalho para vir para cá, a sua situação vai estar muito mais segura de quem, né, vem, digamos, na sorte, com, sei lá, de repente com passaporte europeu, faz as malas e vem tentar a vida. Mas mesmo para quem vem com um contrato de trabalho, às vezes tudo mais organizado, você vai precisar, por exemplo, de dinheiro para pagar o aluguel da casa, né? A gente aqui, pelo menos na Holanda, é comum você ter 2 meses de depósito calção. Você talvez vai precisar de dinheiro para mobiliar essa casa, nem todas as casas são alugadas mobiliadas. Então assim, dinheiro sempre é necessário, tá? Agora, o quanto você precisa? Isso é um tanto quanto relativo, porque depende da sua família, né? Você tá vindo sozinha, você vem com, sei lá, com parceiro, com filhos, então depende muito de como é a sua família, depende do seu estilo de vida. Então tem gente que fala, eu vou sozinha, eu quero alugar um quarto, eu vou dividir um apartamento com alguém. Ou tem gente que fala, não, eu tô indo com, sei lá, mulher, marido, enfim, casal, sabe? E tem gente que tá vindo a família, né? Sei lá, pai, mãe, 2 filhos, cachorro, gato, papagaio. Enfim, depende muito de como é a sua família e como você vai vir pra cá. E também depende do seu estilo de vida, né? Se você é uma pessoa mais econômica ou não, que tem uma exigência maior de tamanho de casa ou não, depende de vários fatores. De todas as formas, o Nibud, que é o Instituto de Budget Familiar aqui na Holanda, que é a associação financeira, sei lá, que tem bastante nome e conhecimento aqui na Holanda, eles sempre recomendam que as pessoas tenham um buffer, que é uma reserva de 6 meses, tá? Então, o que é o seguro? Então, né, independente de como é a sua vida e sua família, põe aí no papel, já escreve, já começa a fazer suas continhas, quanto que é mais ou menos o custo de vida, né, pro país que você tá pensando em morar. Se você estiver pensando em morar na Holanda, tem artigos sobre o custo de vida lá no anadeamsterdã.com. Então coloca isso no papel, já tem uma ideia, uma estimativa. Olha, eu acho que eu vou precisar de, sei lá, 3.000 euros ao mês para viver, 2.000, 1.000, enfim, depende de onde você vai morar. E aí faz essa continha vezes 6, que é aí o advice, que é o conselho do Nibud, para você ter uma ideia o que seria vir para cá safe, né? De uma forma segura, tendo uma poupança aí segura para você iniciar sua vida no país estrangeiro. Um outro passo muito importante na preparação é já pensar no mercado de trabalho, porque provavelmente você vai ter que vir trabalhar, né, mudando de país. A não ser que tem gente que fala, não, eu tô indo para um ano sabático.
tenho dinheiro guardado, vou passar um ano sabático num lugar maravilhoso, vou viajar. Aí é outra história, precisa de planejamento financeiro também, precisa de planejamento de repente com vistos e tal, mas é outros 500. Agora, se você tá vindo pra cá com a intenção de ficar, de morar, já começa a pensar na questão do mercado de trabalho, porque chegando aqui, ou ainda, né, no seu país de origem, sei lá onde você tá morando agora, vamos supor no Brasil, já pode começar a imaginar que tipo de trabalho que você quer, se você quer seguir sua carreira, ou se você vai realmente usar essa mudança como uma oportunidade para, de repente, estudar um curso específico, para mudar de carreira, para dar uma guinada, enfim, depende muito aí dos seus planos de futuro, mas já comece pensando no mercado de trabalho. Por quê? Primeiro porque a gente tem que ter uma certa flexibilidade quando nós mudamos de país. Por exemplo, às vezes você vem para cá, você é formado em engenharia, né? Então, não, eu só vou trabalhar com engenharia. Tudo bem, é uma opção sua, mas já vale começar a investigar o que eu vou precisar fazer para trabalhar como engenheiro ou engenheira, né, na Holanda ou na Irlanda, na Itália, enfim, qualquer país que seja. De repente é dominar o idioma, de repente é ter um curso X, de repente, enfim, varia muito conforme a sua profissão. E dependendo da sua documentação, eu trabalho com várias pessoas nessa situação que, por exemplo, tem um passaporte europeu, sabendo que elas querem vir morar na Holanda e já tendo a documentação em mãos, elas já começam a buscar trabalho estando no Brasil. Muitas conseguem. Então é uma forma de vir para cá já empregado. Olha que maravilha, você já chega aqui com a sua situação mais estável possível. Em muitos casos, tem gente que fala, não, eu não sei, eu tô indo, eu quero pesquisar, eu quero fazer outra coisa diferente. E aí é legal ter essa flexibilidade, mas assim, já imaginando qual tipo de trabalho você gostaria de fazer. O que você toparia fazer, né? Porque tem muita gente que fala, eu venho, mas eu topo trabalhar em bar, eu topo trabalhar num café, que é uma coisa super legal, mas aí você tem que ver também se vale a pena financeiramente, se você precisa, sei lá, fazer um curso, de repente você quer trabalhar num café, faz um curso de barista, já chega aqui com uma experiência a mais, tá? Então é legal parar para pensar no mercado de trabalho, assim, o que você quer do mercado de trabalho, né? E mais uma vez, o que você vai ter que fazer para conseguir entrar nesse mercado de trabalho do país onde você está querendo morar. Idioma. Gente, eu acho que é um passo também super importante, a questão do idioma. Porque nem todos os países falam português, ou espanhol, ou inglês, ou enfim, um idioma que você fale. Então leve em consideração também se o lugar que você quer morar, que você esteja pensando em morar, por exemplo, se for a Holanda, o idioma da Holanda é o holandês. No entanto, se você falar inglês, você se vira muito bem aqui. Por isso que a Holanda é um país tão atrativo para estrangeiros, porque as pessoas, primeiro que existem empresas internacionais, multinacionais, empresas gigantes aqui, onde a língua falada na empresa é o inglês. Você consegue trabalhar em lojas e cafés, enfim, falando inglês, mesmo não sendo o idioma oficial. Eu também tenho minha opinião pessoal sobre falar holandês e inglês. Eu acho que é importante você falar o idioma do país, nem que seja um pouquinho para tentar se integrar, mas de todas as formas, procure um país onde você possa ou usar o idioma ou os idiomas que você já fale ou tenha facilidade, ou que seja um idioma que você tem interesse em aprender. Por exemplo, se você for parar na Hungria, né? Nem todo mundo fala inglês muito bem lá. Existem brasileiros morando na Hungria, com certeza. Existem gente de toda nacionalidade? Existe. Mas é um idioma muito mais complexo de se aprender, tá? É isso que eu tô tentando dizer. Então, às vezes vale a pena você parar para pensar quais países seriam mais aceitáveis, né? Dependendo da sua condição. E não tô falando que todo mundo deve morar em Portugal, não é isso. Mas eu acho que, por exemplo, no caso da Holanda, é muito interessante o que a gente vê, que é um país que tem, sei lá quantas nacionalidades vivendo aqui. É um país
muito atrativo para quem vem de fora, porque apesar de ter o idioma holandês, né, neerlandês, como o idioma oficial, o inglês é muito bem falado aqui. Então isso facilita a vida do imigrante. Esse é meu ponto. Escolher um lugar onde o idioma pode facilitar a sua vida. Ou que seja um país, por exemplo, que você fale, olha, eu não falo espanhol ainda, mas eu tenho vontade de aprender espanhol, então eu vou para a Espanha, os primeiros X meses eu vou aprender espanhol, depois eu vou começar a trabalhar. Então é um plano, você pode colocar isso no seu planejamento. Claro, se você tá indo para um país, você tá indo para a Espanha, para ficar 3 meses, 6 meses aprendendo espanhol, coloca aí também na sua continha a questão do planejamento financeiro, que você vai precisar aí 3, 6 meses, enfim, o tempo que você se der, você vai ter que se sustentar até aprender o idioma. Então é isso, gente, é um resumo, eu acho que é um norte, eu gosto de dar um norte às vezes para as pessoas, eu acho que é um começo, sabe, para vocês pararem para pensar o que é importante, o que eu preciso ter aí organizado quando eu penso em morar fora, sabe, por onde começar? Documentação. Na verdade, começa pensando por que você quer morar fora, o que você quer alcançar nesse lugar, o que você precisa fazer para conseguir isso. Depois vem a questão da documentação, a questão financeira é muito importante, trabalho, mercado de trabalho e aí o idioma. Eu tenho um e-book, caso você esteja interessado em morar na Holanda, eu tenho um e-book gratuito com os 5 passos aí fundamentais para você morar na Holanda. Eu vou deixar o link aqui para vocês. É só entrar no site, se inscrever, baixar e dar uma lidinha. Espero que você goste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada mais uma vez por assistir e até o próximo. Doi, doi!